Ah, é tipo um bate-papo, assim. Bate-papo. É tipo uma conversa. Conversa. Meio que uma entrevista. Entrevista. Onde você leu isso? Eu li na prosa. Salve, salve galera, eu li na rádio aqui no aniversário do João Godito Ribeiro. Estamos aqui com o Saci Criolo e com a banda inteira, então a gente quer saber aí de um por um como que foi o começo de vocês na música, de cada um. É isso? É isso. Então, o meu começo da música, ela vem da uma história que é familiar, né? Vem da minha mãe é Aureluce Santos, a dama do samba de Campinas, que faz parte dessa minha família Baltazar, um coral e tal, então eu venho nessa relação da música por conta disso. Na relação de banda, porque eu gosto de rock, gosto de shows e tal, e montei, antes do Saci Criolo eu tive mais uma, duas bandas, e o Saci Criolo, ele acontece num momento importante para mim, que é da expansão, conhecimento da música, da cultura popular brasileira, trazida para o momento que a gente estava ali, né? Que era final de 90, virada do século, a gente experimentando coisas, vendo coisas. E foi aí que surgiu essa história do Saci Criolo, mas a minha história com a música, ela vem dessa questão familiar aí que acabei de citar. Aí, se vocês quiserem também, por favor, falar o nome de vocês, se apresentarem. Sim. Bom, meu nome é Marlon, eu sou baixista aqui do Saci Criolo, toco já faz um tempo em Campinas, assim, comecei na música na curiosidade mesmo, assim, na adolescência, com uns amigos, assim, não tem muito, minha família não era muito musical não, mas eu sempre fui curioso, assim, com música e tal, e comecei ouvindo rock, tocando blues e rock, aí depois conheci música brasileira, assim, as coisas, né, do instrumental brasileiro, e acho que a minha influência é meio que essa, assim, saca, coisa essa linguagem do rock, né, a estética, distorção, peso e tal, com groove brasileiro. E já toco assim, já mais ou menos um pouquinho antes da gente ter o Saci Criolo, né? Mais de 20 anos. Já fazia uns esquemas de blues, assim, rock em Campinas. Coisas bem pontuais, assim, não vivia de música ainda, né? Hoje já vivo de música, dou aula de música, me formei e tal, pela Unicamp. E trabalho aí, faço vários freelas e tal. E a minha vivência de música profissional com música é meio que essa, assim, uma coisa de investindo, crescendo, estudando e tendo cada vez mais trampo, assim, mais coisa pra tocar. Meio que isso. Meu nome é Rodrigo Rossi, eu toco com o Saci Criolo há um tempo, somos amigos de longa data, assim, a minha história com a música também, não tenho nenhuma formação familiar com a música, eu sou repórter, sou jornalista, escrevo em jornal. E assim, a relação com a música ela vem também desde a adolescência, né? Uma ideia de aquela coisa da rebeldia, de você tentar falar um pouco do que sente, do que pensa, né? E também tive várias bandas, né? Assim, desde o movimento punk, até quando a gente começou a conhecer um pouco mais a música brasileira, né? Principalmente os ritmos percussivos, né? Da riqueza que a música brasileira tem, percussivamente falando, nasceu esse gosto, né, por misturar as referências percussivas, né, do nosso Brasil todo com o elemento rock and roll, né, com a distorção, como o Marlon colocou. E a coisa vem desenrolando e nisso já se passaram, a gente estava até comentando, né, César, aí mais de 30 anos nessa jornada e o que a gente mais fez foi estar fazendo música, fazendo som
sempre em busca assim, de uma música nova e de uma composição, né? Aquela coisa de tentar fazer uma leitura social e tentar colocar isso num ritmo e com isso tentar mudar um pouco, que seja o pensamento das pessoas em relação àquilo que a gente vivencia, que é sempre uma dificuldade. A gente vive num país com bastante problemas, né? Eu acho que é importante a gente ter sempre alguma voz falando, é um pouco essa a ideia. E é um prazer estar aqui na Fazenda Roseira, a gente sempre acompanhou a luta disso, eu também como jornalista já fiz inúmeras matérias aqui sobre a luta, né, dessa ocupação, que é importantíssima, inclusive. Hoje, antes do show, foi muito comentado isso, em relação à resistência que esse local representa. E também a questão da luta cultural, que esse espaço eleva, né? Então, assim, é um prazer muito grande tocar com esses caras, e é isso. Maravilha. Bom, meu nome é Natan, minha relação com a música vem da adolescência. Eu lembro de estar saindo da escola um dia, passei numa locadora de CD, na época tinha aquelas locadoras de CD, e aí eu comecei a dar uma olhada nos CDs que tinham lá no display, sem conhecer nada, assim. Aí eu fui olhando pelas capas e de repente eu vi um molequinho nadando pelado atrás de uma nota de $1. Eu falei, porra, isso daí é da hora, hein? Eu vou levar isso daí pra ouvir. E aí eu peguei esse disco, vi um outro disco que tinha um peixinho nadando dentro do liquidificador, que era um disco do Barão Vermelho. E um outro que era uns caras malucos, um desenho meio psicodélico, assim, com os caras com chapéu nordestino, pá. E eu peguei o primeiro disco do Raimundos, o Nevermind do Nirvana e um disco do Barão Vermelho. E esse fim de semana mudou minha vida, assim. Quando eu ouvi isso, eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer da vida, velho. Porque eu ficava olhando a capa ali do Nirvana, aquela coisa, e aquele som era um negócio muito além de tudo que eu já tinha visto. E aí na semana seguinte eu tinha um videogame, eu vendi esse videogame e comprei uma guitarra. Comprei a guitarra ali e fiquei, mergulhei na música e tô desde então, né, estudando, fazendo sons, tocava com os amigos na banda de garagem, que a gente tinha esses sons aí, né, e vim estudando, né, tô aí até agora. Fiz a faculdade de música, me formei, dou aula, trabalho, faço as gigs aí com a galera. Saci Criolo, eu tô desde 2016 com Saci Criolo, eu acho, né, por aí. E é isso, tô quase terminando o doutorado agora e tô na correria com a música aí pra sempre, porque eu concordo com o Digão, a música tem que colocar um contraponto na sociedade, é uma coisa diferente, mandar as pessoas refletirem sobre, né? Acho que a música faz a gente refletir sobre, faz a gente pensar sobre coisas que às vezes a gente nem pensou. E a arte tem esse papel importante da reflexão e da construção transcendental, né? Às vezes a gente não está muito ciente daquelas coisas, mas a arte coloca isso pra gente. Quais são as perguntas mesmo? Desculpa. Primeiro falasse um pouco da sua história com a música e tal, vocês foram, seu nome também, e como que vocês se juntaram aqui no Saci Criolo, suas referências musicais. Eu sou a Shei. Bom, eu comecei... Acho que o meu primeiro contato musical foi na Vila Costa Silva, onde eu fui criada foi da escola de samba Estrela d'Alva. A gente saía de passistinha, assim, desde criança. Passista, né? Que da hora. Pior que eu não sambo nada. Não contei, né? Aí comecei a cantar profissionalmente na adolescência com a guitarrista Marise Marra. Aí cantei um bom tempo, uma banda fazia releituras de Janis Joplin. E aí fiquei lá. Depois fui pro Eletrodomestic, uma banda autoral dos anos 90, fazia música eletrônica, era bem legal. E foi essa época que eu conheci os meninos. Nós tocamos junto num bar, lembra como é que chamava aquele bar? Que choveu, ficou só um cara de guarda-chuva no meio? Carambar. Porra, Carambar, faz uma cota. E aí
E você se apaixona, né? Saci Crioulo é um bagulho que, tipo... Entendeu? Não experimente. Você vai gostar. E aí, enfim, veio a pandemia, acabou a pandemia, teoricamente. E aí eu vi lá, Saci Crioulo domingo, 7 horas da noite. Eu falei, gente, só o Cezão, gente, essa coisa do Cezão, domingo, 7 horas da noite, cara, não é possível. Aí cheguei lá e foi, assim, uma feliz coincidência que a gente, sempre que eu encontro o Cezão, na verdade, tocando, a gente sempre canta junto, né? Eu amo esses meninos, né? Eu sempre falo pra eles, eu amo vocês. E aí... Foi assim que eles me convidaram e aí a gente se junta às vezes e essa belezura, esse amor, assim, eu sou muito grata. Bom, agora eu queria saber de vocês, nesse tempo de pandemia, como é que foi para vocês? Eu imagino que individualmente, né? Dentro das próprias casas, trancados, como é que foi o contato de vocês, como que vocês fizeram ou se vocês continuaram ensaiando ou se falando de alguma forma sobre o que estavam ouvindo ou fazendo, como é que foi individualmente assim o período? Foi horrível. Foi horrível. Nós ficamos 2 anos, parados, sem se ver, sem falar muito, apreensivos com a situação. Situação geral da saúde pública, essa questão, essa preocupação, né, com as pessoas, com a relação que a gente tem com essa pertencimento de sociedade, foi muito difícil. Então foram 2 anos em que o Saci Crioulo não existiu, né? E aí, quase chegando 2 anos, o Marlon um dia passou em casa, foi em casa, porque eu realmente fiquei, né, bem impactado, bem sentido com essa questão da pandemia, mas com esperança de poder um dia continuar um trabalho que a gente estava fazendo, porque o último show nosso foi em março de 2020, que era 2019. Não, 2020, foi bem no começo. Né? O começo. O último show foi em março. No Brasil ainda, mas tava no começo. E aí já tava lá uma história de pandemia e tal, e aí depois daquele show de março, acabou tudo, né? E aí, depois de 2 anos, quase terminando 2 anos, o Marlon passou em casa, com a gente pensando em como é que a gente ia fazer para voltar e tal. E eu também, muita coisa na cabeça, porque a gente para com a situação social, mas em casa a gente gosta de música, então a gente produz a música, nem que for mentalmente. E nisso rolou uma ideia de eu também começar a buscar esse mote, essa vontade de voltar. E eu trouxe uma ideia que seria a revolta, né? Que é o da revolta, porque a gente não tá só voltando agora, porque a gente volta todo dia. Esse negócio desse ciclo é outra coisa que também perturba um pouco, mas é uma história que não é uma volta, não. É a revolta mesmo, sabe? De ter que voltar e voltar de novo, porque a gente está sempre voltando, querendo fazer as coisas, né? Um dia você faz, no outro dia acabou, então você tem que fazer de novo. E essa revolta que foi pelo menos para mim, e eu tive essa intenção de passar para a banda toda, do que significava isso, né? E aí a gente começou a revoltar setembro, outubro do ano passado. Mas os 2 anos de pandemia foram horríveis. Pra você. Concordo em gênero, número e grau aqui com o Cezão. É horrível, tipo, eu fiquei muito tempo em casa mesmo, alguns momentos assim, tipo, sem perspectiva, né? Essa coisa de perceber que os lugares onde a gente atuava estavam todos fechados mesmo, alguns estavam fechando definitivamente, né? Por conta de não poder manter estrutura e tal, né? Aquela coisa de
né? Várias pessoas dependendo daquilo, mas infelizmente foi isso mesmo, né? Foi esse corte, assim, né? Aí também totalmente parado, assim, não aconteceu nada, assim, mexendo em pouca coisa. E aí depois, né, acho que assim, uns 3, 4 meses, pelo menos pra mim, 3, 4 meses de pandemia, assim, foi aquele sentimento de não poder deixar a coisa degringolar de vez, né? E aí comecei a dar uma estudada, pegar coisas antigas que eu não estava fazendo e fazer e tal. E de certa forma foi bom, assim, né? Um momento sem compromisso, então estudei bastante. Considero que eu melhorei em muitos aspectos, assim, a questão da tocada mesmo, sabe? E aí quando rolou a oportunidade de começar a voltar assim, tipo, não teve dúvida, né? Falei assim, vamos pegar isso aí, vamos construir essa ideia aí de novo. E é isso que vocês não estavam falando, né? Tipo, a gente tem que passar o tempo todo sempre construindo as oportunidades pra gente ali e tal, porque é complicado, né? Assim, não tá aberto aí não tem muitas opções, né? Então, mas assim, é difícil a gente, por enquanto, né, pelo menos agora, mesmo a coisa já tendo, né, parece que a gente tem mais um bom encaminhamento para a situação, né? É difícil pensar, né, que isso possa, que aspecto positivo a gente tira disso, né? A princípio, assim, eu não consigo ver muito, não. Foi um negócio pesado mesmo e que a gente ainda vai ver aí alguns desdobramentos, né, desse tempão aí que foi essa interrupção forçada aí. Pra mim foi meio que isso aí. Eu concordo também, um momento terrível, né, para todo mundo, mas também de grande aprendizado, né? E principalmente quando a gente fala em cultura no Brasil, já é difícil viver de cultura no Brasil quando as coisas estão legais, né? Quando as coisas estão aparentemente normais. No momento de pandemia, quem vive de cultura ou a cultura em si, ela foi um golpe, né? Assim, além do golpe da pandemia, né? Muita gente se foi, e todo mundo conhece alguém que acabou sendo vítima da pandemia. O aspecto cultural foi devastador, né? Principalmente com o governo que a gente atualmente convive, né? E que não dá incentivo nenhum, né, cara? Então, assim, foi muito triste mesmo. Mas também eu percebi que houve um grande movimento de reconstrução, né? As pessoas, mesmo enclausuradas, elas tentavam produzir, né? Como o César falou, existia essa ânsia, né? E o Saci Criolo é uma banda autoral, né, cara? A gente trabalha com som autoral, a ideia é incentivar o som autoral. Então, assim, eu, falando de mim, a tentativa sempre foi buscar entender e arrumar uma forma artística de colocar o que a gente estava pensando, né? Mas foi um momento terrível. Graças a Deus que a coisa está voltando ao normal, né? Mas eu acho que a sociedade aprendeu bastante com isso. Eu tenho esperança que a gente está caminhando para um mundo melhor. Foi horrível. Não tem como pensar em momento como algo bom, assim, foi tentativa de sobrevivência cada dia, né? Cada dia uma nova luta ali. Eu fiquei enclausurado em casa praticamente o tempo inteiro. Eu voltei a ver as pessoas depois que eu estava com as 2 doses da vacina e foi incrível quando a gente se retornou, assim, quando a gente se reencontrou, né, e retornou, que colou aquele dia, né? Foi uma galerinha ali e a gente ficou conversando depois e foi uma energia muito boa a gente encontrar depois. Eu lembro da gente depois no final fazendo um abraço coletivo, assim, Saci Criolo, isso daí, tamo junto, tamo de volta. E essa retomada, assim, que é incrível desse momento, né? Tá aqui na Fazenda Roseira hoje é muito representativo para mim, porque tem toda essa história da construção aqui dentro, né? Durante esse período da pandemia eu estava nas pesquisas do doutorado e eu ia fazer um projeto aqui, junto com o Jongo. Ia ser uma coisa que ia ser feita aqui, uma aplicação aqui, que não aconteceu, porque o espaço físico estava impossível. Então foi uma tentativa de sobreviver em casa através da arte.
fica criando arte, fica criando espaços de existência ali, imaginários, onde você pudesse se colocar ali dentro alguma perspectiva de alguma melhora, mesmo que ela fosse, sabe, simplesmente uma coisa da sua cabeça. E a arte é muito isso, eu acho que é às vezes uma viagem ali que você tem, que você, olha, isso daqui é uma coisa importante, depois você percebe que aquela viagem faz sentido, né? E aí entra naquele universo, então foi um mergulho dentro de pesquisa artística mesmo. Me envolvi com o pessoal do teatro, a gente começou a fazer umas coisas de videoarte, de utilizar imagens para fazer cenas, e aí luz e sombra para fazer enquadramentos interessantes ali, usar isso com som. Então eu entrei numa pesquisa muito disso. Mas o projeto que era para ser feito aqui na Fazenda Roseira não aconteceu, porque várias coisas passaram para esse esquema virtual, assim, e nem tudo acontece desse jeito, porque as pessoas não têm condições sociais, financeiras de fazer acontecer, né? Às vezes a pessoa tem um celular em casa e aí tem 3 pessoas na casa que precisam usar para o trabalho, as crianças precisam usar para a escola, e aí a gente ainda querendo fazer um projeto de arte ali dentro com as crianças, isso foi impossível, socialmente impossível. E aí você vê que um governo desse, no meio da pandemia, corta o investimento que tinha para ser disponibilizado de dispositivos digitais para as pessoas utilizarem em casa. Então, tipo, que governo é esse? Que perspectiva que a gente tem de crescimento enquanto sociedade aí dentro, sabe? Então foi um momento de muita dificuldade, crescimento e entendimento do que é a política. Então tá aqui hoje é uma coisa muito representativa, porque a Fazenda Roseira representa uma perspectiva de enfrentamento disso, né? E a gente está aqui somando dentro desse movimento, enfatizando que ele é importante, que essa ocupação aqui é uma visão de uma sociedade a se crescer, assim, é realmente uma semente. E foi plantada aí, e a gente está aqui regando e quer ver isso crescer cada vez mais. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. É MC, tá? Já? Já é. Mas não era menos. Bom, olha, a pandemia para mim... Bom, eu tava lançando um disco e aí entrou a pandemia. Fiz 2 shows, inclusive uma das músicas com as meninas aqui do Jongo, coincidentemente ou não, né? A gente fez uma música da comunidade, chama Ô Nega. Ô nega, olha bem pra sua saia tá curtinha, tá faltando pano aí. Ô nega, olha bem pra sua saia tá curtinha, tá faltando pano aí. E aí entrou a pandemia, era um projeto, a gente foi contemplada no PROAC, era um grupo só de mulheres, e a gente misturava música eletrônica com ritmos brasileiros. E aí aconteceu isso, de rolar a pandemia, assim. E aí eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada, né? Vocês podem, né, ver, eu não consigo. E aí eu me juntei com um velho amigo guitarrista, Marcel Rocha, e a gente começou a produzir um disco novo, assim, à distância. E também falei, também quero saber desse disco, a hora que também é pandemia, eu já quero estar com outro disco. Cansei. E então foi uma feliz coincidência encontrar o Saci nesse meio tempo, porque, né, o Marlon falou, né, a menina tá lançando um disco, tá sem banda, vamos, né, fazer um som junto. Então nasceu uma música maravilhosa, né, também na pandemia. Sim, a Darmático foi muito legal, que fala sobre a solidão, né? Essa música mesmo. E eu fico muito feliz e grata de poder tocar essa música com vocês. Gratidão. A gente agradece. A gente agradece. Bom, galera, todo mundo acabou falando um pouco da relação que vocês têm, assim, cada um tem com a Roseira, mas eu queria que vocês dessem só uma palhinha assim também pra gente de como
qual a importância que vocês acham de um espaço cultural como Roseira, que está fazendo aí 20 anos, permanecer como uma cultura de resistência, igual muitos de vocês falaram? Qual que é a importância para a cidade no momento, inclusive, que a gente está vivendo com o governo federal, né, dessa forma assim, contra a cultura, vamos falar contra a cultura, não no sentido que a gente conhecia lá, mas contra a cultura mesmo, negacionista. E eu queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês também com a Roseira, e só uma palhinha mesmo para a gente... A minha relação com a Roseira, na verdade, com a comunidade João de Ribeiro, ela é ancestral. É ancestral no sentido de que o Dito Ribeiro, ele é meu tio-avô. Meu tio-avô, a Alessandra é minha prima, Alessandra Ribeiro é minha prima, a avó dela é a irmã da minha avó e nós somos da mesma bisavó. E a gente, enquanto família, que procura, inclusive, se ajudar, resistir, passar pelas dificuldades, não tem aquela separação, né? Você fala, é prima, é família, é tudo família. Nós nascemos da mesma bisavó, a nossa matriarca, ela é responsável por estabelecimento da nossa família aqui em Campinas, meu avô, e a partir disso a gente tem uma família gigante e essa família constrói a comunidade de Ribeiro, João Dito Ribeiro. Então eu sou suspeito em ficar falando muito dessa relação, porque essa é a minha relação, ela é ancestral e mesmo eu não querendo, eu tenho essa questão que corre comigo na veia. E a Fazenda Roseira, enquanto espaço, eu também fiz parte disso desde o início, por conta de participar de movimentos da cultura popular e também por estar nesse momento da ocupação trabalhando no poder público e com políticas públicas de juventude. Fui coordenador de políticas públicas de juventude e dentro dessa construção da Roseira eu participo desde o início, né? Enquanto ocupação e trabalhando não só da execução da cultura enquanto meio de instrumento de sociedade, mas também trabalhando dentro de um lugar que é para a gente como se fosse uma questão obrigatória da sociedade brasileira enquanto território para o povo que foi negado durante muitos anos, né? Então, terra, espaço, território, sempre foi uma necessidade para o povo negro, principalmente. Eu falo dessa questão do povo negro, mas Caetano falava que você vira negro, você é branco, mas você vira negro se você é pobre, então, né? Então essa relação, inclusive, que querem distorcer o que é essa questão do racismo. Não, mas porque o cara não é branco, ou o cara não é preto, e a gente não está falando de nada disso. A gente está falando de uma construção de uma sociedade brasileira que é hipócrita. É uma construção de sociedade brasileira que foi feita para realmente ter essa imposição de classe que a gente, felizmente não corrobora. E aí essa luta desse território, da fazenda especificamente, é uma luta que é importante por conta do território. Hoje a gente tem uma casa, né? Se o bicho pegar, a gente se recolhe aqui e ninguém entra aqui, sacou? Pode vir pra cá e aí a gente fecha um cordão e vamos pra cima. Vai pra cima.
Bom, assim, a ideia da Fazenda Roseira é realmente essa coisa necessária e tal, né? E lembro bem, assim, de quando a gente estava no começo, o Saci Criolo, quando a gente conheceu a Alessandra, que ela trabalhava com outra coisa, né? Tipo assim, um pouco mais de 20 anos atrás, né? Então, realmente, assim, essa coisa de estar perto ali naquele momento em que foi se descobrindo esse espaço, né? Um espaço abandonado, que é frequentado pela molecada aqui do Roseira e tal, né? E eu lembro a primeira vez, não tinha toda essa estrutura que eu vim até aqui. Sim, fiquei meio de cara mesmo de ver aquele porão com um grilhão, e aí tipo aquele espaço ali que você vê, ele não foi caracterizado para parecer, não. Era um espaço ali onde pessoas foram escravizadas, foram subjugadas ali, presas ali. E aí a gente ter essa perspectiva de que você poderia usar esse espaço para fazer todo mundo ouvir um jongo, né? Para todo mundo escutar o bater de tambor, já naquela época já era uma coisa assim de arrepiar mesmo, assim. E a Alessandra, guerreiríssima, né, cara? Isso aí, tipo, de uma potência que, sei lá, se eu conheço outra pessoa tão potente, porque a partir desse momento do convencimento de que a ideia era importante, do achado do espaço, né, essas madeiras, paredes, né, tal, que estavam aí abandonado mesmo, jogado fora, né, e a apropriação desse espaço aqui realmente é uma coisa muito especial, e quem sabe tomara mesmo que isso seja exemplo para muitos outros lugares. E uma coisa que é louca também é a gente pensar isso na cidade de Campinas, né? O que é a política, o que é a sociedade campineira ao longo dos séculos aí, né? Ao longo dos 200 e quase 250 anos da cidade, quantas histórias a gente sabe, né? O TC lá na Casa de Cultura Tainã também, acho que é um cara essencial para que muita gente tivesse esse tipo de visão, sabe? Bem antes da Fazenda Roseira, inclusive. Com certeza, é um mestre. É um mestre, né? Tipo assim, é a coisa que a gente percebe quantas pessoas, por terem passado por ali, não estão hoje aí espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, inclusive, levando uma ideia de que a cultura negra brasileira, de que através de um tambor você muda a vida da pessoa. Você dá uma perspectiva e aquilo acorda a pessoa para o resto da vida. Ela vai ser outro tipo de cidadão. Como a coletividade dos tambores, como é uma roda de tambor, ou uma roda de capoeira, ou um maracatu que você sai na rua ali e tal, sabe? Então, acho também assim que respeito muito, muito mesmo a Alessandra, uma mestre, uma doutora, né? E acho que assim, mano, demais a gente estar aqui hoje nesse espaço, 2022, onde a gente sabe também, nessa mesma cidade de Campinas, tem muita gente ainda vivendo em situações análogas à escravidão. A gente sabe que isso existe, por mais que isso seja uma ideia que pareça remota e lá longe, não é. Então, a importância disso a gente nem sabe quantificar, né? Não dá para mensurar. E, um prazer, uma felicidade estar aqui, ter feito parte de alguma forma desse processo e estar aqui hoje, sabe? Vendo que, sabe, se não fosse a pandemia, tinha 5.000 pessoas aqui hoje. Então, contém aí, porque só vamos colocar 1.500, porque vamos segurar um pouco aí, né? E é isso, ver quantas pessoas pela cidade foram afetadas por esse pensamento lá atrás, do TC e do Alceu, a galera do Urucungos, né? O mestre Alceu, que já se foi, e toda essa galera que trouxe a coisa mesmo de você olhar para isso como uma ferramenta de transformação, saca? É entretenimento também, mas muito entre aspas e bem depois ali, sabe? Porque o negócio mesmo é cidadania, né? Então, assim,
eu me considero muito feliz de poder ter participado e estar participando aqui com eles. E assim, não tem como mensurar mesmo o que é esse espaço aqui, né? Todo mundo tem que conhecer isso aqui para sacar qual que é mesmo aqui. Eu acho que esse foi um dos primeiros lugares na vida também, assim, que eu tive a sensação clara de como um lugar te afeta, de você entrar e sentir, sabe? Sem viagem, sem devaneio, não, é de verdade, cara. Entrar nesse lugar aqui e sabe, a coisa te afeta mesmo, sabe? Então, assim, demais estar aqui, massa estar aqui hoje, precisa estar aqui. Exatamente, o Marlon lembrou bem, eu acho que todos nós aqui somos um pouco fruto desse pessoal que veio antes. A Alessandra é mais ou menos da nossa geração, mas Marlon lembrou bem, TC, Alceu, foram pessoas que chegaram, Benê, foram pessoas que chegaram com vários outros, né? Que chegaram com esse conceito de que é importante a transformação, é importante a valorização das raízes, né? E eu me lembro bem também, meu contato com a Fazenda Roseira lá atrás, na época da ocupação, na época que isso aqui estava bem deteriorado, e ver hoje, já tive a oportunidade como repórter, ver isso aqui sendo recebido no Paço Municipal com honras, é sem tamanho, assim, é uma conquista, sabe, é você andar paralelo ao poder público e mostrar ali com garra, né? Hoje isso aqui é cercado, até um tempo atrás não era. Hoje o poder público cercou isso, porque viu que é importante, porque estava havendo depredação aqui, né? Enfim, então é um espaço muito importante, que deve ser conhecido por todos, os mais jovens inclusive, participar dos eventos, das oficinas, né, das coisas que acontecem aqui, que é muito importante. Eu acho que é como o Marlon citou, você passar por um lugar desse é você se transformar, entendeu? E fazer parte disso, tá hoje aqui comemorando os 20 anos, tá podendo falar um pouco disso, é um motivo de muita alegria. Acho que a importância da Fazenda Roseira é muito grande dentro da cidade de Campinas, não somente da ocupação do território, mas da cultura, né? Como veio sendo construído aqui, né? Como que o próprio jongo faz você começar a ver a vida diferente na hora que você pisa na tradição ali, né? Na hora que você pisa na tradição, pisa na tradição, pisa na tradição, pra você dançar jongo, pisa na tradição, pisa na tradição. Porque é isso, é uma visão diferente de sociedade, né? Como eu aprendi com a Alessandra, grande mestre, doutora, é a cosmovisão, né? É uma visão integradora do que é uma outra perspectiva de vida. Não é só a dança ali, não é só o momento que você está dançando ali, né? Se envolvendo com as pessoas, mas tem todo um significado, isso que perpassa todas as dimensões da vida, né? A social, a política, a econômica. Então, a importância é a colocação dessa outra perspectiva, né? Dessa outra visão do que é a relação com o outro, do que é a relação com o espiritual, do que é a relação com... com certeza, do que é a relação com a relação política, a relação de construção com as pessoas, né? É uma outra construção de cultura que é importante, porque ela enfatiza uma outra possibilidade de existência. Às vezes a gente simplesmente começa a reproduzir coisas que foram ditas pra gente desde pequeno e a gente acha que aquilo é a verdade absoluta, e de repente você vê que, opa, peraí, isso daqui tá me dizendo uma outra coisa completamente diferente, né? E você vai ver, ela é completamente, faz todo sentido ali dentro de uma visão integradora do que é você com o outro, e você com o mundo, e você consigo mesmo, né? Então, a Fazenda Roseira tem essa coisa transformadora por isso, porque você vem aqui, pisa na tradição, você vê que a tradição se transforma, porque você passa a ver a vida com outros olhos. É isso. Nossa. Galera, muito obrigado. A gente espera vocês uma vez aí para colar na radinha lá, conhecer. Quem sabe tocar, deixar uma apresentação lá, todo mundo. Se vocês tiverem outros projetos também, né? Vocês vêm participar.
eu vou me convidar. Nessa história daí agora tá com vocês de chamar a gente para fazer o programa lá, pra colocar as músicas, pra gente também levar esse som pra nossa comunidade aqui de Campinas, mas também deixar registrado para o mundo, né? É isso. Tá certo? História. Obrigado. É isso, obrigado. Valeu, Lina. Rádio. Eu li na rádio. Da hora. Valeu, mano. Ah, é tipo um bate-papo. Assim. Bate-papo. É tipo uma conversa. Conversa. Meio que uma entrevista. Entrevista. Onde você leu isso? Eu li na prosa.